Boa. Então, daqui a pouquinho eu vou chamar o Fred aqui para se apresentar. O Fred é CTO e Head de Inteligência Artificial da Intellway, que é uma empresa aqui do Espírito Santo, aqui de Vitória, muito focada nessa parte de inteligência artificial. Eles têm alguns produtos bem interessantes nessa área, até inclusive antes do ChatGPT assumir esse protagonismo que a gente já conhece. Tá bom? Então, vamos lá. Vou começar falando aqui rapidinho um pouquinho do ecossistema Salesforce, né? E como que essa pauta da IA, né, para o CRM, ela não, na verdade, não é uma pauta nova para quem trabalha com Salesforce, né? Em 2016, para quem acompanha o ecossistema um pouco há um tempo já, né, foi lançado lá em 2016 o Einstein, que na verdade nasceu como uma ferramenta de inteligência artificial para auxiliar nas nuvens ali, né, toda a parte de predição, né, e aí, quer dizer, desde então a Salesforce vem com essa pauta, né, vem acelerando essa pauta até antes desse boom que a gente tem acompanhado agora. E aí o conceito que eles trazem está muito ligado a isso, né? Primeiro que foi a primeira IA voltada para CRM, né? Então o Einstein foi uma inovação na época justamente por causa disso, né? Ela traz ali um conceito de predição, né? De ferramenta de predição baseado nos dados que estavam imputados dentro do CRM, e a partir dali essa ferramenta veio se popularizando e ganhando força dentro das nuvens da Salesforce. E o conceito, basicamente, né, que o Einstein traz também, é que todo mundo pode ser um cientista de dados, né? Porque tem muito conceito de low code, então você não precisa necessariamente saber programar para fazer com que a máquina crie algumas predições ali, e desde as primeiras versões do Einstein, a gente a gente percebe isso, então você basicamente dentro do Sales Cloud, né, montava ali uma série de critérios ali, né, um step by step do que você queria monitorar, e o Einstein começava a trabalhar para você nesse sentido. Também para o Marketing Cloud, Service Cloud, e aí a gente veio esse conceito acelerando nos nesses primeiros movimentos aí da Salesforce, né? Bom, e hoje, né? Hoje o Einstein faz aí por semana algo em torno de 1 trilhão de predições, né? Então é muita coisa, é muito dado sendo gerado, né? E eu acho que foi um aprendizado interessante aí que a Salesforce veio praticando para chegar nesse momento agora da IA generativa, que é um outro step que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí, exatamente isso, né? A gente, agora no início do ano, no evento Trailblazer DX, que é um evento que aconteceu lá em São Francisco, muito focado para dev, tá? A Salesforce anuncia o lançamento do Einstein GPT, que trouxe o poder da IA generativa para a plataforma Salesforce, né? Então, você vai poder utilizar, né, esse poder da IA generativa para construção, por exemplo, de e-mails, mensagens, fazer perguntas ali dentro da parte de sales para entender um pouco o comportamento de oportunidade, e uma série de outras coisas, inclusive para a parte de automação também com o Flow, né, dentro do Flow, que é a ferramenta de low-code de automação da Salesforce, você consegue ali fazer também, usar essa ferramenta da IA generativa, que é o Einstein GPT, para construção de códigos ali dentro códigos não, construção de automações ali dentro do Flow da Salesforce. E, por coincidência, tá, pessoal, isso não foi combinado, hoje, exatamente hoje, né, a Salesforce lançou oficialmente o seu portfólio de produtos voltado para a IA generativa, né? Então, o Mark Benioff soltou um tweet aí lá no dia 14 de julho, falando que hoje, nesse dia de hoje, inclusive já tem vídeo disponível na internet aí com a apresentação desses produtos. A gente tem o lançamento do Sales GPT, Service Marketing Tableau e Slack GPT. Então, acho que é um passo importante aí que a Salesforce dá de trazer todo esse conceito, né, da IA generativa já para dentro dos produtos. Só fazer um disclaimer aqui, né? Eu acho que a gente precisa esperar um pouquinho para entender um pouco como é que vai ser o comportamento desses produtos. A promessa que a gente vê nas demos é muito interessante, e aí, falando especificamente de marketing, eu tive a oportunidade de ver recentemente no evento de São Paulo alguns cases com o marketing GPT, né, de você poder construir e-mail, construir landing pages, tudo digitando e conversando com a máquina ali, e ele gerando as informações ali que você está solicitando para a máquina.
Então, vamos aguardar um pouquinho para entender um pouco do que está vindo por aí, do ponto de vista de ferramenta, né? E na prática, como que isso vai ser útil, né? Para o nosso dia a dia, porque no fundo a inteligência artificial vem para ajudar na nossa produtividade no dia a dia. Bom, e aí, falando um pouquinho ainda dessa pauta, né? Que a Salesforce acelerou muito aí do final do ano para cá, no evento desse ano, o Dreamforce, que é a maior conferência que a Salesforce faz, né, no mês de setembro, a pauta é exatamente essa, AI, Data e CRM. Então, eles trazem muito fortemente esse conceito para exatamente a gente explorar e destrinchar, né, tudo que está por trás disso, como a inteligência artificial vai integrar com os dados dentro da plataforma, tanto de first party como third party, e como que isso vai se comportar dentro do CRM. Então, muito interessante a gente acompanhar esses movimentos, porque eu sempre gosto de falar o seguinte, não é porque a gente está falando aqui de Salesforce, né, e a gente está na comunidade da Salesforce, mas é importante a gente acompanhar os movimentos das Big Techs, né? O que elas estão falando? Para onde elas estão puxando a conversa? E provavelmente porque por elas estarem puxando essa conversa, tem muita coisa interessante sendo discutida por trás, né, que talvez não vai acontecer agora, mas vai acontecer nos próximos anos, aí, à medida que essas tecnologias vão avançando. E aí, pessoal, um ponto importante, né, para a gente sempre lembrar, quando a gente vai falar de IA generativa, tem uma coisa que eu acho fundamental, né, eu acho que o Fred vai falar um pouquinho disso também na fala dele, que a gente precisa, antes de botar a máquina para funcionar, a gente precisa alimentar ela com dados estruturados, né, e aí a importância de você ter uma estrutura de governança de dados bem definida na empresa, ou na plataforma que você vai trabalhar, olhando muito para a centralidade da informação. Então, assim, olhando para o ecossistema de CRM. O CRM é o quê? É uma ferramenta, né, e especificamente Salesforce, para você centralizar todo o relacionamento com o cliente ali dentro. Então, fazer com que essa informação esteja centralizada nesse ambiente do CRM ajuda você a dar mais informação e trazer essa centralidade de informação para dentro da plataforma. E, obviamente, cultura de data-driven para quê? Para que você tome decisões a partir de dados estruturados, né? E aí, à medida que você vai tendo mais dado estruturado, mais tomada de decisão a partir de dados, você tem mais alimento positivo para retroalimentar a máquina ali e ela fazer um trabalho cada vez melhor. Tem um artigo, eu botei aí no QR Code, se vocês quiserem dar uma lida, que eu achei muito interessante, que o título, né, ele é chamativo, que ele fala Bad Data is like junk food for your AI. Ou seja, cara, se você alimentar a sua IA com dados ruins, né, dados estragados, como ele fala aqui, junk food ou fast food, provavelmente os resultados vão ser ruins também, né? Então, por isso que esse passo anterior, antes da gente começar a falar de IA generativa, é a importância de você ter dados estruturados e dados de qualidade dentro do seu ecossistema. E a partir daí, sim, a IA vai começar a trabalhar com mais produtividade para você. Bom, eu vou passar a palavra para o Fred agora, pessoal, para ele falar um pouquinho dos fundamentos da IA generativa, né? Explicar um pouquinho o que é IA generativa, por que ela é importante nesse contexto que a gente está vivendo agora, né? E depois ele vai trazer alguns cases bem legais aí para a gente ver como que a gente que é o uso dessa ferramenta, dessa tecnologia nos diversas possibilidades de negócio que a gente tem. Fred, vou parar de compartilhar aqui, pedir para você assumir e já bota a sua câmerazinha aí para a gente te ver, o pessoal te conhecer. Perfeito. E, pô, Beleza, obrigado, hein, pessoal. cara, pelo... Deixa eu fazer só um ajuste aqui, que na verdade eu vou compartilhar a tela com som. Deixa eu já abrir aqui tudo Boa. rapidinho. Bom, enquanto você vai abrindo aí, cara, mais uma vez, obrigado aí pela presença, né, e o convite que você aceitou aí para falar um pouco desse tema. Quando Como eu vocês falei... conseguirem ver aí minha tela, minha câmera, né, vocês me avisam. E deixa eu ver. Boa, tá aparecendo, Fred. Aí, agora falta a câmera. Deixa eu habilitar ela. E pronto, melhor. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. E como o Pablo bem explicou na sua introdução,
A gente está vivendo um hype, talvez jamais visto dentro do mercado de tecnologia e em cima de tecnologias de IA, que é a tal da IA generativa. E eu atribuo muito isso, né, a gente, sabe que o grande boom desse hype aconteceu no final de 2022, né, mais precisamente ali em dezembro de 2022, quando uma empresa de tecnologia resolveu pegar uma tecnologia que antes disso estava restrita a pesquisadores e profissionais da área de inteligência artificial, principalmente da área de IA conversacional, que é o algoritmo do GPT, e resolveu criar um serviço gratuito, que é o ChatGPT, e esse serviço fez um sucesso tão grande pela maneira, né, como ele se comporta, né, pelo fato dele ter sido, né, um modelo de linguagem tão bem treinado, que em menos de um mês a gente tinha mais de 100 milhões de usuários acessando o ChatGPT. E curioso que talvez pela primeira vez na história da humanidade a gente consegue interagir em linguagem natural de maneira fluida ali com algo que não seja humano. Então acho que é justamente esse o fascínio que esse modelo de linguagem, né, e os modelos de LLMs, né, que a gente chama de Large Language Models, eles estão causando na sociedade, assim, de maneira geral. E é óbvio, né, a grande revolução, ela ainda está por vir, né? Ela deve acontecer não por conta especificamente da aplicação do chat GPT no seu dia a dia. E a gente vai ver que o próprio chat GPT, ele é cheio de limitações e cheio de problemas. Porém, eu acredito que a tecnologia da IA generativa ela vai dar origem a várias outras startups e várias outras aplicações mais nichadas ali, como o que está acontecendo, por exemplo, dentro da comunidade Salesforce, né, com o lançamento desses produtos baseados em IA generativa, e que aos poucos eles vão revolucionar a forma como a gente trabalha. E automaticamente vai causando um impacto, né, significativo na sociedade, e é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje nesse bate-papo nosso aqui. Pablo, se você, eu não estou de olho nos chats, assim, se alguém quiser fazer Boa. qualquer pergunta, alguma intervenção aí no meio, eu vou precisar da sua ajuda. Não, fica tranquilo, estou monitorando o chat. Até botei aí, pessoal. Pode ir colocando as perguntas aí no QA, no QA, Uhum. ou no Em próprio qualquer chat momento, aqui, né? Pablo me interrompe aí e faz a interlocução disso. Isso, aí eu Então, vou pessoal, falando, fazendo a pergunta aqui. só me apresentando rapidamente, eu costumo brincar que esse sou eu antes da pandemia. Eu sou Head de Inteligência Artificial na Intelliway e a minha formação ela é em ciência da computação, ou seja, eu vim da área técnica, embora eu tenha passado pelo menos aí umas 2 décadas trabalhando, obviamente, né, sem tirar a mão da massa ali, sem tirar, nunca abandonei a escovação de bits, mas muito próximo ali da área de gestão de projetos, gestão de portfólio e gestão de programas, né, dentro da área de TI. E nos últimos 6 anos, pelo menos, eu tenho focado cada vez mais na área de IA, e acho que depois desse hype do chat GPT, praticamente minha vida se resume a isso, né, falar sobre chat GPT e a generativo, porque a demanda e a curiosidade sobre isso daí aumentou bastante. A minha esposa até brinca assim que vai mandar um artigo, né, porque vai viralizar falando assim: "Eu perdi meu marido para o chat GPT", né, basicamente isso daí que agora todo dia a gente está envolvido em eventos relacionados à IA generativa e pelo fato do ChatGPT ser a obra aí mais mainstream dessa categoria de IA. E, não obstante, a gente teve aí no início, né, no primeiro semestre desse ano, mais especificamente no mês de março, uma entrevista, né, bastante impactante aí do Bill Gates, que é um dos fundadores, né, da Microsoft, dizendo que definitivamente a gente está numa transição de eras. Estamos entrando na era da inteligência artificial. E
o que exatamente o tio Bill quer dizer com isso? Quer dizer que, definitivamente, agora a gente tem um marco mais, digamos assim, preciso ou significativo da quarta revolução industrial. Só relembrando, a gente teve 3 grandes revoluções na história da humanidade. A primeira foi a que a gente conhece como era da mecanização, que são as máquinas a vapor, né, aumentando a produtividade. Depois, a era da produção, impulsionados aí pelas máquinas elétricas, pela eletricidade. Eu até costumo brincar que a Google e a Microsoft são o Thomas Edison e o Tesla da nossa época, porque a corrida lá pelo domínio, né, pelo padrão da indústria da eletricidade, ela está se repetindo aí, né, protagonizado por esses 2 players. É claro que a gente tem outros players fortes também, como a Meta, que tem mergulhado de cabeça nisso, mas a gente vê muito essa corrida do ouro da IA através dessas 2 empresas. E nessa corrida do ouro, né, quem está vendendo as pás e os carrinhos, né, das minas é a Nvidia, né, que é quem está ganhando dinheiro de verdade, mas isso aí a gente pode discutir isso mais para frente. Mas continuando aqui, por conta da internet, a gente teve uma nova transformação na sociedade e a gente achava que essa transformação, essa era da informação que a gente tanto ouviu falar, aí principalmente nos últimos 30 anos, a gente achava que iria durar, sei lá, uns 100 anos. Só que as coisas evoluíram de uma forma tão rápida nos últimos 10 anos, em relação à inteligência artificial especificamente, que a inteligência artificial finalmente ela tomou o protagonismo, fazendo com que a gente tenha uma nova disrupção agora no mercado de trabalho e na sociedade em geral, que é o que a gente chama de era da IA, que a gente não sabe exatamente ali se é 2017, 2018, se é logo pós-pandemia, se é através, se o marco vai ser, por exemplo, o lançamento do ChatGPT, que é um forte candidato, como né, um evento aí significativo, mas definitivamente a gente acabou de entrar na era da IA. Então, beleza. Quais são os primeiros indícios assim, né, desse marco, né, que foi o ChatGPT, desse simbolismo? Bom, no início desse ano, né, final do ano passado, assim que o ChatGPT entrou no ar, a gente já viu a Google, que era a empresa referência em tecnologia e inovação, perder mais de 100 bilhões de dólares em ação em questão de semanas. E a própria Microsoft, que era a empresa que estava começando a ficar com uma carinha de dinossauro de tecnologia, retomar o protagonismo e voltar para a nata da tecnologia através da aquisição da OpenAI e até mesmo o próprio Bing, que era um patinho feio ali dos buscadores, ganhou projeção por ter sido o primeiro sistema de busca a incorporar o ChatGPT. E aí, vocês podem estar se perguntando, poxa, mas por que que um lançamento de um produto causou um impacto tão grande na Google? Porque isso implica diretamente no principal modelo de negócio do Google, que são as buscas na internet. O motor de buscas do Google também era muito utilizado, né, o dicionário, né, que era o pai dos burros, virou o Google o pai dos burros, e aí a gente percebeu algo muito óbvio, mas que só é fácil perceber depois que esse evento acontece, de que é muito mais fácil você lançar uma pergunta ou fazer um determinado pedido de uma atividade para um software e o software te devolver aquela resposta mastigadinha, do que você ter que colocar aquilo no mecanismo de busca e ficar procurando ali os links ali onde vai estar a sua informação. Isso fez com que esse modelo que o Google estava sustentado tivesse um grande impacto. E esse impacto, obviamente, foi reproduzido no evento de 2023 da Google, né, que é o Google I/O.
Muito provavelmente, lá no começo, né, do ano passado, né, no final do ano passado, novamente, quando eles começaram a planejar esse evento do Google I/O, eles tinham uma agenda totalmente diferente do que foi realmente. Mas, por conta dessa mudança própria, né, desse impacto, né, desse evento do ChatGPT, a própria empresa modificou todo o seu planejamento, toda a sua estratégia para entrar nessa corrida da IA generativa e conseguir embarcar isso nos produtos dela o mais cedo possível. Eu não me recordo agora se eu na hora de eu compartilhar, se eu conseguir compartilhar o áudio. Você me fala aí, Pablo, se você escuta. Não, não tá Você não. escutou alguma coisa? Então deixa eu tentar compartilhar novamente. Agora tem que dar certo. Vamos lá. Então, esse vídeo aqui, ele resume o evento do Google I/O, que foi mais ou menos de 2 horas, em apenas 15 segundos. AI, generative AI, generative AI, generative AI, AI as AI, 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 AI. It uses AI to bring AI, 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 AI. Muito bom. Então agora vocês já estão atualizados aí de qual é o principal foco e único do Google para correr atrás desse prejuízo. E essa briga das big techs ali pelo market share, pelo protagonismo e tudo mais, ele acaba reverberando em todo o mercado de tecnologia, que automaticamente acaba reverberando em toda a sociedade. Mas aí vocês vão me perguntar, poxa, por que que a inteligência artificial, que é uma disciplina relativamente antiga, lá desde a época do Alan Turing, do teste de Turing e tudo mais, e que, sei lá, pelo menos desde os anos 60 você já tem os primeiros modelos de IA, por que que ela só agora, de fato, se tornou protagonista na área de tecnologia? E a resposta está nesse gráfico aqui. Como o próprio Pablo comentou na introdução, naquele artigo lá do junk food, né, que é prejudicial para a sua inteligência artificial, a gente costuma dizer que os dados, eles são o combustível para você treinar os modelos de IA. E se você analisar essa curva de tendência aqui, que retrata a quantidade de dados, né, em zettabytes que foram gerados a cada ano, desde 2010, vocês vão ver uma curva de tendência que quase, né, que fica tendendo ao infinito ali, né? E isso representa que hoje, né, em meados de 2023, 90% ou mais de todos os dados que foram gerados na história da humanidade foram gerados nos últimos 2 anos. E é justamente esse combustível que fez com que a gente conseguisse acelerar o treinamento desses modelos de IA, incluindo os de IA generativa. Até porque a IA generativa e o modelo de transformers, que é a tecnologia por trás do ChatGPT, dos algoritmos do GPT, por isso que tem esse nome GPT, de Pre-Trained Transformer, esse acrônimo, ele surgiu num paper de 2017, mas ele demorou um tempo aí para atingir esse estágio de maturação. Esse algoritmo que já existia, né, a gente que é da área de IA acompanha isso mais ou menos desde 2018 ali, quando a primeira versão do GPT, ele nunca tinha sido treinado num volume de dados tão grande. E foi justamente o fato da empresa ter feito esse experimento e treinado, né, em mais ou menos 500 gigabytes de texto, que em termos de armazenamento não parece muito, mas se a gente pensar só no Wikipedia, os dados de todo o Wikipedia, né, o texto de todo o Wikipedia, ele não ocupa mais do que 20 gigabytes. Então, se eu estou falando de 500 gigabytes, eu estou falando não só do Wikipedia, mas da maioria dos fóruns, dos sites de notícia, dos artigos científicos, enfim, de Twitter, de Facebook, redes sociais, e todo o chorume aí da internet, para poder gerar
esse modelo de linguagem que conhece um pouco de tudo, que é o que vocês estão acostumados aí quando vocês interagem com o ChatGPT. Então, vamos falar mais especificamente AI. sobre como a IA generativa e o ChatGPT funcionam, porque até agora a gente revisou, né? A gente verificou que a inteligência artificial é uma tentativa, né? Uma simulação, né? Você tentar simular as capacidades do cérebro humano através de programas de computador, e que dentro desses vários tipos de inteligência artificial, a IA generativa vem tomando protagonismo por conta dessa capacidade de simulação de inteligência que chega a deixar o pessoal assustado. Então, se está todo mundo assustado, vamos entender, muito por conta do hype, vamos entender como é que funciona o ChatGPT. Mas antes de tudo, o que é esse GPT que tanto se fala? GPT é um modelo de processamento de linguagem natural. É um método de inteligência artificial que aprende a processar o que nós falamos, lendo documentos que foram transformados matematicamente para ele poder aprender quais palavras costumam aparecer depois de quais outras palavras, dando valores para essas combinações. Ele pode, por exemplo, ranquear mosca ou lata como as palavras mais prováveis de aparecerem depois de acertar na. É como um autocompletar do teclado do celular, só que muito, muito mais capaz. Ou seja, é um programa que usa esse método até para poder responder perguntas, mas que não entende o que está escrevendo. Na verdade, ele só está entregando as palavras que foram mais bem ranqueadas naquele contexto, começando pela sua pergunta. O ChatGPT e outros modelos de linguagem desse tipo não são uma inteligência geral que é capaz de ponderar o que a gente pergunta e dar a melhor resposta. Eles são geradores de texto que são capazes de escrever dado o contexto do que a gente pergunta. Por isso mesmo, eu nem vou discutir aqui situações onde o ChatGPT deu respostas como dizer que está espionando as pessoas da Microsoft, ou que ele está vivo e quer sair do computador, ou qualquer coisa nessa linha. Porque isso aí depende completamente do que as pessoas pediram para ele escrever. Por exemplo, sem filtros de conteúdo, se eu pedir para ele imitar uma inteligência do mal que quer dominar o mundo, ele vai responder imitando, como nós humanos já escrevemos que esse tipo de inteligência responderia em textos, obras de ficção e outros tipos de literatura. Mas mesmo parecendo uma coisa super simples assim que gera texto de acordo com o que a gente pede, quanto mais texto uma ferramenta dessas analisa, e conforme aumenta o número de combinações de valores que um programa desses pode medir e atribuir para as palavras, para milhares, milhões, bilhões ou centenas de bilhões de valores, a complexidade da linguagem que esse tipo de inteligência pode analisar e criar aumenta de uma forma impressionante. O volume de texto que precisa ser analisado para isso também tem que aumentar muito, e é aqui que entram sites, livros, conteúdo da Wikipédia e o que mais tem de material que foi usado para treinar esses modelos de linguagem mais recentes. O que gera textos cada vez mais parecidos com o que nós escrevemos, ao ponto que muitas vezes não dá para diferenciar se o texto foi escrito por uma pessoa ou não. Porque, de certa forma, todo texto foi. Se não diretamente, foram os textos de muitas pessoas que acabaram treinando o programa que gerou esse texto. E é esse detalhe que muda tudo. Porque agora a gente tem uma ferramenta que pode gerar parágrafos e parágrafos sobre o que você perguntar. Um texto que muitas vezes é comparável com o que de alguém que entende da área escreveria e que pode ser mudado, se você pedir, para ser mais bem-humorado, mais sombrio, seguir estilos autorais, seguir a forma de poesia, rap e muito mais, ou é uma ferramenta que pode analisar um texto e detectar argumento, entonação, referências e mais. Se é só um programa que gera texto, por que isso vai mudar alguma coisa na sociedade? De cara, isso muda o que um trabalho que era altamente especializado acabou se tornando, que agora é uma coisa simples e barata de fazer. Então, pessoal, o que a gente pode inferir dessa aula sobre o funcionamento do ChatGPT? Primeiro, IA generativa é um programa de inteligência artificial que vai gerar um novo conteúdo com base no conteúdo existente. O que isso significa? Para eu ter um ChatGPT da vida, eu preciso de um volume grande de texto, processar isso, entender quais são as palavras, as frases mais
prováveis de estarem associadas dentro de um determinado assunto, dentro de um determinado contexto, e com base nisso eu vou gerando mais conteúdo sobre aquele determinado contexto. Então, como o Átila falou, qualquer notícia sensacionalista que vocês vejam que a IA vai dominar o mundo, escravizar a raça humana, ou qualquer coisa do tipo, que ela tem consciência, que a Skynet chegou e que a gente tem que fugir para as colinas, eles são meros clickbaits. Ninguém precisa ter medo de um banco de dados. É basicamente isso. A diferença é que a gente gastou muito processamento, a gente gastou, né, como eu falei, a gente já tinha esses modelos antes, a diferença é que eles nunca tinham sido treinados com tantos dados. Então, a qualidade da geração desses conteúdos, ela é realmente impressionante, porque a energia que a gente gastou para isso, ela é muito grande, e por isso que ela é tão convincente. E, por fim, ele não pode ser única e exclusivamente utilizado para geração de texto. Ele pode ser usado para geração de imagens, que vocês já devem estar aí familiarizados com ferramentas de geração de imagens como Stable Diffusion, Midjourney, Leonardo.ai, enfim, existem uma dezena, para não dizer uma centena de ferramentas já disponíveis para geração de imagens. Estão surgindo já as primeiras ferramentas para geração de vídeos, e automaticamente você combinando isso, você vai ter ferramentas de geração de livros, geração de revistas, geração de conteúdo, de notícias, ao ponto de que o primeiro impacto que eu posso inferir para vocês é que a maioria das coisas que vocês lerão na internet daqui para frente tem uma grande probabilidade de ser um conteúdo sintético. O que é um conteúdo sintético? É um conteúdo que foi gerado por um algoritmo de inteligência artificial, provavelmente generativo, a não ser que daqui a alguns anos a gente tenha uma outra categoria de IA ainda mais eficiente para isso, mas que não foi integralmente escrito por um humano, talvez parcialmente, ou mais provavelmente o humano que está operando a IA generativa, que a IA generativa não faz nada sem um comando, que é o que a gente chama de prompt. E por isso que eu digo, quando você está trabalhando com IA generativa, o poder está na qualidade do seu prompt. Então, quanto mais rico e mais instrutivo é o meu prompt, que é o pedido ali que eu faço para a inteligência artificial, que é o comando que eu dou, por exemplo, eu posso ser bem simplista e falar, me gere uma história, sei lá, de romance. Então, ele vai te gerar uma história ali bem genérica de romance, um texto ali, né? Como se fosse um roteiro ali de uma novela, algo do tipo. Agora, se eu for mais específico, enriquecer isso, quero que você me gera um roteiro de um filme, né, de romance baseado no ambiente do Senhor dos Anéis, da Terra-média, que em algum momento o Homem-Aranha e a Mary Jane se encontram nesse ambiente, e eu quero que você escreva isso tudo de uma maneira shakespeariana. Pronto, aí você tem um prompt muito mais específico, mais enriquecido, muito mais detalhado, que vai gerar algo, né, extremamente personalizado para você, e é daí que surge essa noção de que talvez a gente quebrou uma das últimas barreiras que a gente tinha para quebrar da inteligência artificial, que era o que todo mundo falava, né? Você falava, mas a inteligência artificial nunca vai conseguir ter a criatividade de um ser humano. Faz esse teste, vai no chat GPT, então, pensa num prompt bizarro e bota a inteligência artificial para criar. Ela vai realmente criar algo extremamente novo, né, baseado no prompt que você criou, mas inspirado, obviamente, em todo o texto que ela foi em todo o material que ela foi treinada. Então, uma das grandes, como é que eu vou dizer, capacidades, skills aí de um profissional do 2023 adiante é justamente a de engenharia de prompt, porque a forma como a gente vai operar
não só o ChatGPT, mas, sei lá, os produtos da própria Salesforce, né, que é a forma como que a gente vai fazer perguntas lá para o Einstein GPT, para o Tableau GPT e tudo mais GPT, está na qualidade do prompt que a gente vai submeter para ter essas respostas. E é o que o Pablo falou, daqui para frente, a tendência, como eu falei, né, essa corrida do ouro da IA generativa vai reverberar em toda a comunidade tech. Então, os produtos não só da Microsoft, como da Google, como da Salesforce, como da Adobe, de todos os players, eles cada vez mais vão trazer consigo características de IA generativa para potencializar o uso, porque no fundo, a inteligência artificial, e mais precisamente a IA generativa, nada mais é do que uma ferramenta de produtividade. Então, isso muda a forma como você vai usar daqui para frente Salesforce, o Tableau, Microsoft Office, Google Docs, enfim. Tem uma apresentação que eu quero mostrar para vocês da própria Microsoft, da própria Google, mostrando como que você vai passar a interagir com a suite, né, de Office deles. Introducing Microsoft 365 Copilot, your Copilot for work. Copilot combines the power of large language models with your data in the Microsoft Graph and the Microsoft 365 apps to turn your words into the most powerful productivity tool on the planet. Is coming to life in the products millions of people use and rely on every day. Let's see how Copilot can use your customer notes in OneNote as well as another internal document. Copilot quickly creates a first draft. You can turn your Word document into a PowerPoint presentation that you can hone and polish. Let's jump into Copilot in Excel. You start by asking Copilot to analyze the data and give you 3 key trends. Within seconds, you've got what you need. Triage your inbox, highlighting the most important emails to prioritize. You can draft a reply using data from an Excel file, and Copilot will generate a reply for you. The real magic of Copilot happens during a live meeting. You can ask Copilot to summarize what's happened so far. You can see who said what points were made. You can follow a meeting and catch up to see what you missed, even if you can't attend. I want to show you an entirely new standalone experience. Business Chat works across all your emails, files, meetings, chats, documents, calendar, and more to turn all your data into knowledge. Now let's imagine you're working on your business strategy. You ask Copilot to pull up quarterly projections and identify related risks. Copilot gives you key data points and flags potential issues. We're deeply committed to listening, learning, and adapting with speed to help create a brighter future of work for everyone with AI. Então, pessoal, o que a gente gastava ali de talvez algumas horas para você gerar uma ata de reunião, com base nessa ata de reunião, gerar um documento de resumo e, com base nesse documento de resumo, gerar uma apresentação, você vai fazer em segundos. Esse é o real poder da IA generativa e é justamente isso que vai começar a separar as empresas das que conseguem utilizar inteligência artificial nos seus processos das que não conseguem. Então, a produtividade dessas empresas vai ser muito maior. E isso acaba, obviamente, sendo absorvida no mercado de trabalho, porque os profissionais que passam a ter conhecimento e sabem utilizar esse tipo de ferramenta, eles tendem a conseguir produzir muito mais do que os funcionários que, né, os profissionais que não se adaptarem a esse tipo de abordagem. E é o bom e velho darwinismo corporativo, onde as inovações vão causando uma mudança no meio
e, obviamente, aqueles que se adaptam são beneficiados, e os que não se adaptam acabam sendo punidos, né, pelo ambiente. Por mais que a gente aprecie os resultados do ChatGPT, você não deve utilizá-lo para tudo. Ele não é uma bala de prata. Ele tem uma série de problemas e limitações que vão limitar ou até mesmo restringir o uso, pelo menos do que você deveria estar fazendo, né? Não necessariamente que você faz, que muita gente está tentando utilizar o ChatGPT para tudo, está quebrando a cara com algumas coisas. E aí está caindo naquele vale da desilusão da tecnologia, mas é muito importante a gente entender qual é o objetivo do ChatGPT. Então, primeiro de tudo, o ChatGPT ele tem um conhecimento limitado até setembro de 2021. Isso é uma nota de corte arbitrária, porque foi uma decisão da OpenAI de fazer juntar esses dados até setembro de 2001 e botar para treinar. E é uma decisão meramente financeira. Ela poderia estar cada mês lançando updates desse treinamento e tal, mas isso demanda processamento, demanda pessoas para fazerem curadoria, demanda uma série de coisas. Então existe um problema de você tentar resolver problemas que você precisa de dados mais atuais, né, com o ChatGPT. Segundo, é a dificuldade que o ChatGPT tem com tópicos especializados. Então, como é um treinamento generalista, muito conteúdo específico ali, com mais granularidade, ficou de fora desse treinamento. E aí, quando você acaba fazendo perguntas ali muito específicas, por exemplo, eu estou pesquisando sobre placas solares, quero saber por que o inversor da marca XPTO está dando um erro do tipo 003. Você pode ter bastante dificuldade em conseguir respostas precisas para esses tópicos que são muito especializados, porque é bem capaz de que esse conteúdo não estava presente na base de treinamento do ChatGPT. Então, você não vai conseguir utilizá-lo para tudo. E, principalmente, quando você tem dados que mudam com muita frequência, igual legislações, né, esse tipo de coisa, você usar o ChatGPT, por exemplo, na área jurídica, é muito complicada por conta disso. E aí, o ChatGPT acaba, às vezes, inventando dados, que é um problema que a gente chama de alucinação. Porque o objetivo do ChatGPT não é te dar uma resposta precisa, é te dar uma resposta convincente, em termos de contexto, sobre determinado tópico, pois ele é um gerador de texto, ele não é um oráculo para responder perguntas de qualquer natureza. E aí, pelo fato dele ser treinado com dados, né, e informações foram escritas ali por pessoas, nem sempre essas informações elas são curadas, então a gente não consegue verificar a veracidade de fatos. Então, se tem alguma informação imprecisa ali, ele não tem condições de confrontar aquela informação com outras coisas do seu banco de dados e eliminar essa informação falsa. Ele automaticamente vai ter viés, então, sei lá, se a maioria dos conteúdos relacionados à política, por exemplo, foram conteúdos que têm uma tendência, por exemplo, a ser de esquerda ou de direita, ele automaticamente vai carregar esse viés na resposta, porque isso é uma questão meramente estatística. E é um grande desafio da inteligência artificial você conseguir eliminar esse viés, porque o viés, ele é meio que intrínseco da natureza do ser humano. E se os dados que a gente alimenta, as inteligências artificiais, são muitas vezes gerados por humanos, você vai ter muita dificuldade de eliminar o viés desse treinamento. Enfim, existem uma série de limitações que a gente precisa ficar ciente. Talvez a principal delas é o seguinte, que é o que ninguém lê na hora de criar a conta lá no site para poder usar o ChatGPT, que é todos os dados que você coloca no ChatGPT, ali que você imputa para fazer resumos, para fazer pesquisas, para gerar inferências, fazer cálculos, o que você quiser, esses dados automaticamente são usados para o treinamento do ChatGPT e
eles podem aparecer em respostas de outros usuários, porque ele acaba sendo de propriedade da OpenAI para poder aprimorar o sistema. Por que vocês acham que o ChatGPT é um produto gratuito? Toda vez que um serviço é gratuito, o produto é você. É você que está treinando o produto, é você que está trabalhando para a curadoria desse produto, é você que está aprimorando através do seu uso. Isso aconteceu com o Gmail, isso aconteceu com outros serviços gratuitos e, obviamente, está acontecendo com o ChatGPT. Então, cuidado quando você for colocar informações que são sensíveis, que automaticamente você está incidindo num incidente de segurança da informação. E beleza. E com relação aos nichos, então, aos empregos, como é que a IA generativa está promovendo essa mudança de cultura e de quebra de status quo dentro da sociedade? Vamos começar com o caso mais simples, que é atendimento ao cliente. Eu duvido que nos próximos anos assim vai ser comum a gente encontrar um saque ou um atendimento a cliente assim, cujo primeiro nível não seja uma inteligência artificial. A gente já vê chatbot no ar, já tem pelo menos uma década. E agora esses chatbots vão estar turbinados com IA generativa, eles vão se tornar muito mais eficientes, muito mais convincentes, a ponto que o leigo nem tenha certeza se ele está conversando com uma pessoa ou com um software, porque isso já acontece quando a gente está conversando com o ChatGPT. Imagina um algoritmo de IA treinado especificamente para aquela função ali de atendimento, utilizando a mesma tecnologia do ChatGPT. Então, isso vai ser o padrão daqui para frente. Na medicina, a IA ela já atua há pelo menos umas 2 décadas, principalmente os algoritmos de visão computacional, na parte de diagnóstico, né? Principalmente quando você treina modelos com milhares de imagens aí de raio-x, né? Outros exames de imagem, enfim, e eles apoiam, né, com bastante precisão aí na predição de diagnósticos. Porém, com o advento da IA generativa, a gente começa a ter alguns casos já fora da curva, como, por exemplo, um paciente que era paraplégico e voltou a andar com uma IA que eles colocaram aqui que lê pensamentos, mas, na verdade, ela consegue traduzir os impulsos cerebrais desse paciente em movimentos. Então, esse dispositivo que fazia essa leitura desses impulsos cerebrais foi acoplado a uma espécie de exoesqueleto, e com base nisso, esse rapaz voltou a andar aí depois de 12 anos, né, sem conseguir se movimentar. Isso é uma notícia recente, né, desse ano aí de maio, né, final de maio de 2023. Além disso, a indústria farmacêutica, né, com apoio das Big Techs, já começou a trabalhar na criação de medicamentos que são acelerados, né, tanto em termos de custo quanto em termos de tempo de desenvolvimento, através de IA generativa, fazendo, por exemplo, uma série de simulações através de IA generativa e assim conseguindo gerar novos medicamentos. Então, esse medicamento aí, que é do tratamento de doença pulmonar, que é o NS08055, ele foi desenvolvido em 18 meses e a empresa gastou ali $40 milhões para desenvolver. Se não fosse a IA generativa, se fosse o processo tradicional, ela gastaria até 72 meses, né, ou 6 anos, e pelo menos 10 vezes mais, né, $400 milhões, para poder chegar no mesmo resultado. Então, vejam que a empresa, né, o laboratório que já está fazendo uso de IA, o quanto que ele já disparou na frente aí na corrida, né, desse nicho de mercado. RH, então, eu costumo brincar que vai virar praticamente um Tinder, né? Porque você vai ter as vagas e as pessoas lá, os perfis, né? Por exemplo, de um LinkedIn da vida, e aí, em vez do RH abrir a vaga e ter que analisar aí horas e horas, né, os currículos e fazendo entrevista com uma série de candidatos, a própria IA generativa pode fazer uma análise e entregar ali dentro
da base ali do LinkedIn, dentro daquela região, quais são, por exemplo, os 10 perfis mais que tem um match, né, que tem um score maior com as características que se quer para aquela vaga. E isso tende a diminuir bastante aí o tempo que se gasta, por exemplo, para fazer recrutamento e seleção, e fora outros processos dentro da RH que a IA pode auxiliar, principalmente no treinamento, capacitação, né, e onboarding aí de novos funcionários. O meio jurídico, né, já virou aqui o samba do crioulo doido, porque o pessoal já está utilizando, né, há muito tempo o próprio ChatGPT, embora não deveriam, mas a tentação é muito grande, né, pela produtividade que você tem da geração, né, de peças e tudo mais. E aí você tem uns casos aí muito curiosos, né? Então a gente tem, por exemplo, o cara que submeteu o ChatGPT para realizar o exame da primeira fase da OAB, resolveu, por exemplo, lá fez uma simulação resolvendo as questões com o ChatGPT e conseguiu, né, uma aprovação fictícia ali, né? Ele teria, né, feito uma pontuação suficiente para passar. Você teve ali um caso, né, de mau uso, né, que foi o advogado que usou o ChatGPT para fazer pesquisa jurídica e foi multado porque o ChatGPT deu exemplos de casos que nunca aconteceram, né, que é o caso que a gente fala de alucinações, quando ele não tem a informação, ele gera informação dentro daquele contexto. Então, ele citou, por exemplo, uma série de jurisprudências de casos, né, de processos que nunca ocorreram. E com isso ele foi multado. Ou seja, o cara é preguiçoso duas vezes, né? Primeiro que usou o ChatGPT para escrever, e segundo porque não teve nenhum trabalho de revisar. Terceiro caso aqui, na verdade, um caso de sucesso, e aí a IA funciona muito bem quando ela é criada especificamente para resolver um problema, né, nichado, que é a startup ali, que é a Do Not Pay, que é uma solução de IA nos Estados Unidos treinada para defender aí casos específicos de multa de trânsito, né, de legislações de trânsito. No varejo você vai ter em breve aí com o uso da IA generativa tanto para atendimento, né, em texto, quanto você identificar como que aquele produto ficaria em você. Então, esse vídeo aqui demonstra como é fácil você gerar prompts aí. Pensem nisso, adaptando isso a você gerar comandos assim para testar produtos, né, de vitrines, né, um provador virtual, uma vitrine, né, de um produto que você está vendo, como é que ficaria em você. Olha só. Selecionou uma parte da imagem, gerou um prompt para aquela parte, aí a generativa foi ali, te deu várias opções, né, de acordo com o prompt que você submeteu. Então isso pode ser utilizado, né, no varejo, né, e uma série de soluções para trazer mais interatividade e personalização. E é muito rápido e muito fácil. Poucos segundos aí, você fez uma série de modificações na imagem original, né, que seria a imagem ali do modelo, a sua própria imagem, e não só essa parte de generativa, mas principalmente os sistemas de recomendação, né, eles vão evoluir muito, né, turbinados aí com os algoritmos de IA. Fred, essa tecnologia já está disponível? Isso é Photoshop? Me pareceu a carinha do Photoshop ali. Sim, esse vídeo especificamente é da IA generativa da Adobe, que vem embarcada dentro do Photoshop. Porém, a própria Google já está disponibilizando no seu sistema, né, de marketplace ferramentas já para você conseguir fazer um upload da sua imagem e ela automaticamente tenta fazer com que você, né, se veja, né, utilizando um determinado item ali do seu interesse.
tem uma questão aí que ela não está necessariamente ligada com o mercado de trabalho, mas isso impacta diretamente a sociedade, que é a questão de relacionamentos. Se a gente achava que Tinder era algo moderno, você tem pessoas já... Eu não sei se vocês, batendo o olho nessa imagem, se vocês se lembram de um filme chamado Her, de 2013, com Joaquin Phoenix, onde eles criam uma relação afetiva com a inteligência artificial, que é meio que um assistente pessoal da casa dela, e acaba tendo um caso com isso, né? Eles se apaixonam e tal, e blá, 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 e a grande sacada desse filme é o que faz o negócio ser real, né? Se você pode dizer que realmente a relação deles existia ou não, pela IA não ser um humano, mas a forma como ela fazia ele se sentir, isso não automaticamente não é o que o relacionamento na prática causa, enfim. E aí você tem uma série de notícias aí, né, relacionadas a isso. Por exemplo, você tem o caso aqui embaixo do cara que foi enganado porque achava que estava se relacionando com uma pessoa lá do outro lado, e na verdade ele tinha se apaixonado por uma inteligência artificial, cujas imagens delas foram criadas no Stable Diffusion, ele achava que era uma pessoa de verdade. Você tem serviços agora, vocês podem instalar aí no celular de vocês, se vocês quiserem aí ter um namorado ou uma namorada virtual. Então, essa aqui, vale até ler aqui, né, o disclaimer aqui da chamada aqui do anúncio, né? E é o Her, Human Emulation Robot. Você pode escolher sua própria namorada de IA de diferentes AI Girls com nomes, idades, ocupações, personalidades, né? Tente conversar com várias garotas de IA, como estudantes universitárias, enfermeiras, modelos, instrutores de pilates, meninas tímidas, meninas ousadas, meninas curiosas, enfim. Parece que esse tipo de software é como se você tivesse ali alguém que você tem um relacionamento e que o tempo todo está te mandando mensagem, está respondendo suas perguntas, está te mandando selfie, está te mandando nudes, enfim. Uma hora, alguém, né, muito carente, aí o cérebro dessa pessoa ele realmente vai ser enganado, né? Uma hora realmente o cara vai agir como se realmente tivesse, né, um relacionamento, né? Embora seja apenas ali um software por trás. E um outro caso aqui, por mais maluco que possa parecer, esses casos aqui eles são grandes indicativos, né, do que está por vir, né? Que é o Girlfriend GPT, né, o Namorada GPT, que é um projeto que o cara usou para fazer um clone da própria namorada dele. Então ele meio que juntou todas as informações históricas aí das conversas que ele tinha com a namorada, né, das fotos dela, né, não sei se ele teve acesso à caixa de e-mail dela, que seria um ótimo, né, repositório aí de treinamento, e ele criou uma IA que se comporta como a namorada dele se comportava. Então isso é muito louco, né? Eu fico pensando assim, né, quando você estiver passando aí por uma dor de cotovelo, quiser amenizar aí, você clona, né, sua ex-namorada e você vai achar que você está com ela ainda, mas enfim. É só a centelha da explosão, né, da revolução que está por vir, né, que é uma tecnologia muito recente. Por isso que eu falo, a grande sacada, a grande revolução não vai vir do ChatGPT, mas vão vir dessas tecnologias emergentes, dessas startups ali que vão usar esse tipo de tecnologia para nichar e resolver problemas muito específicos, né? Isso é que vai causar a grande revolução cognitiva aí. A parte de notícias, eu já posso chutar aí, eu já boto minha mão no fogo de que, pelo menos, a grande parte do que a gente lê hoje nos grandes sites de notícia não são mais conteúdo orgânico, né? Escritos integralmente por humanos. Provavelmente eles já são gerados, quase todos eles, através de IA generativa. E, às vezes, você pega uns casos bizarros ali que não tiveram muita revisão, né? Eu lembro de me falaram, né, não cheguei a ler, mas falaram que saiu uma matéria ali, que depois foi corrigida, falando que
500% dos capixabas, não sei o que lá, não sei o que lá. Não faz sentido, né? 500% dos capixabas. Mas, enfim, isso provavelmente aconteceu porque ninguém revisou ali o texto da IA generativa. Livros, né? Vamos entrar agora no mundo da arte, né? Vamos falar de coisa mais nobre. A gente viu, claro, né? E todo mundo já deve ter pensado que agora ficou muito fácil você escrever livros, né? Então você teve o caso, né, do cara que no fim de semana usou o ChatGPT e o Stable Diffusion lá para gerar as ilustrações e criou um livro infantil no fim de semana e ganhou $20 mil no fim de semana só vendendo esse livro que ele, né, fez com muito pouco esforço. Mas eu diria que a próxima camada vai estar em você define a história que você quer ler e o roteirista de IA, né, ou o escritor ali, o autor, né, treinado por uma IA, vai gerar para você a história. Então você vai passar a ter conteúdos personalizados, né? É o que a gente espera aí já nos próximos anos. E se isso acontece nos livros, isso não vai demorar a acontecer nos filmes, né? Porque é uma questão de tempo, né? Os primeiros experimentos ali com comerciais, trailers de filmes, né? Eles já estão acontecendo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, eles ainda estão, né, um pouco embrionários, né? Eles ainda não estão com um polimento muito bom, mas isso é questão de poucos meses. Eu lembro que há um ano atrás, uma imagem gerada por um IA era algo totalmente feio, bizarro. A gente achava que ia demorar tipo uns 10 anos para a gente ter a geração de uma imagem polida. E não se passaram 2 anos, a gente tem imagens, né, e quadros e fotografias geradas por IA que foram premiadas, né? Então a gente tem aqui no caso da esquerda, né, uma imagem que foi gerada, né, sinteticamente ali e venceu um concurso de fotografia, mas ninguém sabia que aquela imagem tinha sido gerada por um IA. Então só depois que o cara foi anunciado como vencedor, ele falou que aquilo foi co-criado por um IA e, enfim, né, ele nem ficou com prêmio, né? E do lado aqui direito, um pouco maior, foi um concurso mesmo não de fotografia, mas de quadros, né, de obras mesmo, né? E essa fotografia aí, esse quadro, né, na verdade, ela foi a obra que foi vencedora e ela foi também criada por um IA. Então a gente vê que a precisão assim e a acurácia, né, desses modelos, eles já estão num estágio que você não consegue diferenciar o que foi criado por um software do que foi criado por um ser humano. E aí você traz consigo a reboque uma série de problemas, né? Bom, se a gente aprendeu ali atrás que para você poder treinar um modelo de IA generativo, você precisa de insumos, e esses insumos eles foram gerados por seres humanos, isso quer dizer que essas tecnologias estão, às vezes, infringindo direitos autorais. Então, você já tem aí uma série de autores processando, né? Escritores, né? Processando não só o ChatGPT, mas os modelos de geração de imagem também, né? Tipo o próprio Midjourney, o DeviantArt, porque se você está gerando, por exemplo, imagens aqui com as características do meu traço, isso significa que você alimentou esse modelo com as minhas imagens, né, com as minhas criações, e você não necessariamente tinha direito, né, eu te dei você não tinha, né, autorização para isso. E isso, sinceramente, é uma zona extremamente cinzenta. Até que isso seja regulado, né, muita água vai rolar, né? Na construção civil, por mais que a gente não consiga colocar a mão na massa, literalmente, e não por conta de limitações de inteligência artificial, mas e sim por conta do custo da robótica, que ainda é muito caro, né? Você trazer a tecnologia para o mundo físico, normalmente você precisa de robótica, e robótica ainda, os componentes são muito caros.
mas você consegue utilizar a inteligência artificial, por exemplo, para criar os projetos, né, para criar o design, né, os arquivos ali de CAD, né, as construções e até mesmo identificar possíveis, como é que eu vou dizer, violações dos seus projetos aos códigos, né, de construção, né? Por exemplo, nessa área aqui você não pode ter uma fachada desse tipo, você precisa ter um pé direito de até tantos metros e tal, blá, blá, blá. Então, todo esse trabalho que antes era extremamente burocrático, extremamente operacional, a inteligência artificial consegue fazer em segundos, né? E não só na construção, mas na decoração também, em questão de segundos, você consegue pegar a foto de um ambiente, dar um prompt para ela e falar assim: eu quero esse ambiente aqui mais moderno, mais clean, mais, sei lá, monocromático, né? Eu preciso que você redesenhe, né? Ou redecore. E você consegue fazer isso com casas, com cômodos, com espaços aí através de segundos. E o resumo, pessoal, de tudo isso, onde eu quero chegar, e que nem é uma frase minha, voltando, né, a gente abriu a nossa apresentação com o Bill Gates, vamos fechar nossa apresentação com uma frase do Bill Gates, que é o seguinte, e é o que a gente meio que inferiu aqui, que as empresas daqui para frente, elas vão se distinguir pela forma como elas utilizam a inteligência artificial. Isso quer dizer, nas entrelinhas, que as que não fazem uso de inteligência artificial automaticamente já estarão fora do jogo, porque a gente viu ali todo o potencial e toda, né, a capacidade de produtividade que a inteligência artificial, ela, principalmente turbinada aí pela IA generativa, ela pode trazer para o mundo dos negócios. E que isso, obviamente, reverbera também para os profissionais, né? Os profissionais também vão se distinguir por isso, pela capacidade que eles têm de utilizar a inteligência artificial nas suas atividades do dia a dia, e que, óbvio, né, o próprio Bill falou aí que nunca viu um impacto tão grande, né, que a tecnologia poderia causar. A última coisa parecida que ele viu lá foi nos anos 80, quando ele conheceu uma interface gráfica pela primeira vez, e que aquilo iria modificar a sociedade, mas que o impacto que o ChatGPT e a generativa causaram, né, logo na sua imersão aí no mundo dos negócios, ela tende a ser muito maior. E é isso, pessoal. Obrigado aí pela paciência de vocês aí, de me ouvirem falar aí durante 40 minutos ou mais aí. E, Pablo, se tiver alguém querendo aproveitar aí para fazer alguma pergunta, estou à Tem umas disposição. perguntinhas aqui, o Fred. Inclusive, eu queria até aproveitar, te agradecer, né, cara? E você falar um pouquinho do trabalho que vocês fazem na Intelliway, né? Que vocês têm uma tecnologia lá para criar, na verdade, criar chat GPT para as empresas, Sim. né? De forma personalizada. Explica um pouquinho como que vocês desenvolveram essa tecnologia e como que vocês utilizam ela no dia a dia aí, né? Dos clientes que vocês atendem. Vou tentar resumir um pouco, mas é basicamente o seguinte. Vocês viram, né, lá no início do nosso bate-papo, que muita gente tem usado IA generativa de maneira errada, achando que o ChatGPT é uma bala de prata para resolver qualquer problema, onde, na verdade, ele tem uma série de limitações lá que a gente viu. Então, imagina se você tivesse uma plataforma, que uma empresa de tecnologia criasse uma plataforma para você criar o seu próprio ChatGPT, ou seja, a mesma inteligência do ChatGPT, a mesma capacidade de aprendizado dele, só que em vez de você utilizar lá, que eu brinquei lá, o chorume da internet, lá, ao invés de ficar usando os textões lá do Twitter para alimentar ele, você utilizasse os dados da sua empresa de maneira segura. Ou seja, que aqueles dados não fossem utilizados pela própria OpenAI lá para ficar treinando o modelo e vazando esses dados. Daí que a gente visualizou essa plataforma conhecida como Eva GPT, onde você cria seus próprios robôs de IA generativa, treina eles com os dados da sua empresa de maneira fácil ali, fazendo upload de documentos, colocando endereço de sites para eles fazerem a raspagem dos dados desses sites, conectando a seus bancos de dados internos, e aí você vai ter uma IA generativa personalizada sua, um chat GPT para chamar de seu, né, que a gente fala, treinado com os dados da sua empresa, que vai conseguir atender
com precisão, né, com dados atualizados, né, os seus colaboradores, os seus clientes, e aí você pode utilizá-la, esses robôs que você cria para acelerar ali a produtividade do seu trabalho, né, fazendo tudo aquilo que vocês utilizam o ChatGPT para apoiar aí no seu dia a dia, na construção de textos, resumos, e-mails, cálculos e tudo mais. Façam isso com o Elva GPT, que você vai estar fazendo isso com segurança, vai estar fazendo com dados confiáveis, né? Ou para atender o seu cliente também. Se o seu cliente chegar hoje e fizer uma pergunta, por exemplo, no ChatGPT, muito provavelmente o ChatGPT vai trazer informações imprecisas, né, da sua empresa, né? Então, em vez de usar o ChatGPT, utilizem o Elva GPT, criem o seu próprio modelo ali de maneira prática e fácil e tem aí o seu robô de inteligência artificial generativa, né, sem as limitações do ChatGPT. Resumindo, é isso. Legal, Fred, obrigado. Muito bacana aí, o pessoal quiser conhecer um pouco mais da ferramenta, tá aí o site. Eu recomendo, já tive algumas experiências bem legais aí com essa solução da Intel. Bom, vamos lá, tem perguntas aqui. Eu vou começar aqui com a Suelen. Deixa eu clicar aqui no Answer Live para ver o que vai acontecer aqui. Suelen entrou aí no chat, não, né? Peraí. Tá aqui, ó. Como estão as questões legais nos países? A Itália ainda mantém a limitação do ChatGPT no país devido às questões de LGPD e falta de restrição de idade. Então, ela está perguntando aqui essas questões legais. Uma boa pergunta, mas concordem, vocês vão de concordar que você tentar controlar isso daí é meio que você está com o rodo na mão e o tsunami vindo na sua frente. O que tem de subterfúgios tecnológicos para poder burlar, né, esses acessos, uma vez que a internet... Vou começar por VPNs mesmo, né? Você não vai conseguir controlar isso daí. Eu lembro que há mais ou menos uns 3, 4 meses atrás, tinha uma cartinha lá, né, muito simpática, né, dos grandes players lá de tecnologia, pedindo para suspender o desenvolvimento das IAs até que a gente consiga fazer a regulação disso. E, sinceramente, assim, eu acho, a minha opinião particular, isso é de uma grande bobagem, né? Eu acho que, na verdade, o que eles estão preocupados é que eles estão todos atrás, né, nessa corrida do ouro. E eles tentaram isso, né, de alguma forma para tentar equiparar ali, equilibrar o jogo. Mas, na prática, ninguém vai parar de continuar fazendo pesquisa e desenvolvimento, uma vez que isso vai passar a ser o que vai diferenciar, né, as empresas aí. Então, até quando a gente estava comentando daquela parte ali dos direitos autorais, isso é uma zona cinzenta que, por mais que se esteja correndo com isso, eu acredito que nos próximos 2 anos a gente ainda não vai ter, né, nos países uma regulação honesta, né, com relação a isso daí, precisa. E, assim, a maioria dos problemas que o pessoal nessa carta eles citaram, assim, não são problemas menores. Eu acho que o problema maior dessa revolução que a gente está vivendo é o da exclusão. É quem não tem condições ou não está num contexto, né? A gente que está aqui participando hoje desse bate-papo, a gente faz parte de uma bolha aí de 1% que tem acesso a esse tipo de tecnologia. Agora, os outros 99% que não têm acesso a isso, pelo menos aqui no Brasil, eles estão automaticamente fora dessa revolução. E a tendência é que a desigualdade ela aumente, né, entre os que têm acesso, entre os países que têm condições de investir nisso daí. Eu acho que esse é o grande problema da IA, na verdade, dessa revolução. Boa. Legal. Bom, tem mais 2 perguntinhas aqui. O Gustavo Gonzalez perguntou aqui, na sua opinião, quais são os pontos de atenção com a inteligência artificial? Além, eu acho que desse que você comentou, mas, assim, talvez até olhando um pouco do lado corporativo, assim, o que a gente deveria ter como ponto de atenção, principalmente?
primeiro deles, você citou na sua própria introdução, de que se os seus dados não forem bons, ou se faltarem dados, seus modelos já não vão ser bons o bastante. E aí você vai botar a culpa na tecnologia, mas na verdade é como se você abastecesse o seu carro com gasolina adulterada, o carro batesse o motor e você colocasse a culpa no carro. Tudo começa por aí. Segundo, são essas questões de privacidade, né, que a gente comentou, né, dos dados e tudo mais. Soluções, né, dificilmente você vai ter todas as soluções que estão em conformidade com a LGPD. Felizmente, né, o EVA GPT ele tem controles ali, né, sem querer me estender no merchan, mas eu acho que isso é relevante. Você tem como automaticamente transformar ali o conteúdo do treinamento, né, tipo anonimizar os dados que são sensíveis. E aí não vai causar como é que eu vou dizer, o incidente ali, né, de segurança, mas normalmente quando as empresas estão implementando essa tecnologia, elas só pensam, né, nesses controles depois, né? Primeiro você quer resolver seu problema de curto prazo, depois você cuida da consequência. E, obviamente, isso tem um preço que você vai negociar isso lá na frente. E, por fim, e não menos importante, é uma questão cultural, porque a transformação digital, ela sempre teve muita dificuldade de se concretizar por uma questão cultural das empresas. E aí, se você não tiver uma gestão, né, atenta a isso, né, um patrocínio, uma mão, nem que seja uma mão de ferro que de cima para baixo vai enfiar isso aí igual abaixo, você pode ter a melhor tecnologia possível. Se o seu pessoal não for treinado para utilizar aquela tecnologia, ou se a cultura, né, como diz o Peter Drucker, né, a cultura devora a estratégia no café da manhã. É o que normalmente acontece. Então, eu destacaria esses 3 pontos como os principais. Legal, Fred. Vamos lá, tem mais 2 perguntinhas aqui, na verdade 3, que teve uma aqui que chegou pelo chat, que é a Morgana. Quanto Chegou tempo pelo chat GPT? quanto tempo para criar um chat GPT? Eu estou imaginando que ela deve estar falando do Eva GPT aqui, né? Não, vamos lá. Tem 2 formas de você criar. Você pode Isso aí, ela pegar, confirmou. né, um modelo de... Né, não entendi, Pablo? É Não, ela através do Eva confirmou, eu GPT? acho que ela está perguntando sobre a solução do Eva GPT. Ah, sim, É não. isso, Eva Morgana? GPT, você consegue, eu te garanto que em menos de 3 minutos você já consegue interagir com o chat GPT só com o que a gente chama de backstory, que é o quê? Você contar ali em poucas palavras quem é você, né? Quem é essa IA que a gente está criando. Então, por exemplo, eu posso, tendo ali acesso ao Eva GPT, eu crio um novo bot e dou uma backstory para ela. Você se chama Pablo, você é um endorser, famoso do Salesforce, muito conhecido, você vai tentar atender o seu público, tirando dúvidas sobre a tecnologias e os produtos da Salesforce. Só com isso você já tem um backstory ali que você consegue já começar a interagir com essa inteligência artificial e ela vai, dentro do conhecimento dela ali pré-treinado, né, começar a responder, né, com material genérico público ali da internet o que ela se propõe a fazer, o que você pediu que ela se propõe a fazer. Isso você consegue criar em menos de 3 minutos. Mas é óbvio que você vai querer inserir ali uma série de documentos, né? Por exemplo, eu fiz uma curadoria aqui dos PDFs ali, dos manuais de uso de todos esses documentos, por exemplo, todos esses produtos da Salesforce. Então, eu vou ingerir isso na IA, isso vai levar, né, alguns minutos ali, e sei lá, em menos de 1 hora ali que você já fez a ingestão ali, já fez alguns testes, ela já consegue responder com base nesses dados que você fez upload, né, com base nesses PDFs, por exemplo, que você fez upload. Então, acredito que seja mais ou menos esse um caso assim que atende o Pareto, né? 80% dos casos a gente acaba atendendo assim, né? Ou vocês conectam a base de conhecimento, faz a ingestão automática dessa base de conhecimento. Também é uma forma muito interessante. Mas
A grande Relativamente sacada é que é rápido. uma plataforma, né, no code, né, para você criar sua própria IA generativa. Então, você arrastando ali coisa e clicando ali next, next, finish, você já consegue treinar um modelo. E daí para frente é a curadoria. O que é curadoria? Você monitora os atendimentos, e aí você fala, não, esse atendimento que foi bom, não, esse foi ruim, esse aqui você tinha que ter respondido isso aqui, enfim. E aí você vai tornando o modelo mais eficiente. É isso aí, no code é sensacional mesmo, porque democratiza, né, a tecnologia. Você não precisa de um conhecimento técnico muito específico ali, ou muito profundo, para poder promover aí a transformação digital. Muito bom. Bom, tem mais uma pergunta da Suelen aqui, ainda sobre a Eva GPT. Uhum. Como ficam as questões de segurança de dados empresariais no Eva GPT? Sim. É uma das limitações do ChatGPT, um dos pontos que a gente focou. Então, toda a base que ela é gerada a partir do upload desses documentos ou dos dados que você coloca lá é uma base sua, não é uma base compartilhada com mais nenhum cliente. E o modelo ele é unicamente exclusivo seu, né? Você que tem a gestão do modelo, você que cria ele, você que treina, você que apaga esse modelo, você que importa ele, você que faz o backup dele, a gestão é sua. Então, a gente Inclusive, garante que esse treinamento não vai ser usado por outros robôs, né, por outros modelos ali, né? Coisa que a OpenAI não consegue garantir com o ChatGPT, porque essa é a grande questão. Qual o objetivo do ChatGPT? É justamente disponibilizar um serviço para que as pessoas insiram dados lá e treinem aquele modelo, né? Então, ela é bem clara nisso. O problema é que ninguém lê, mas o objetivo dela é justamente esse: é treinar, aprimorar o modelo com as suas interações e com os dados que você coloca lá. Então, são propósitos, né, distintos ali. Teve aquele caso, né, Fred, recente também do vazamento, acho que, de informações da IBM, se eu não me engano, né? Eu não sei se você se aprofundou nesse assunto, mas se Sim. tem um pouco a ver com isso, né? Isso pode acontecer basicamente de duas formas. Primeiro, um leak de alguém da própria OpenAI, né, expondo ali os dados de treinamento e vendo que alguns dados de treinamento eram dados privados, não poderiam ter sido usados. E segundo, que é o mais comum que acontece todo dia, é o seguinte: alguém lá da OpenAI, né, analisando lá a conversa, por exemplo, que teve lá com o Pablo, por exemplo, viu lá que o Pablo colocou alguns dados interessantes ali, por exemplo, da empresa dele, que aquilo, né, poderia ser um bom treinamento ali. E aí, no outro dia, o Fred ou a Suelen foi lá e fez perguntas sobre a empresa do Pablo. Então, o ChatGPT automaticamente já foi alimentado no dia anterior com aquilo e conseguiu te trazer uma resposta, né, utilizando dados que são sensíveis. E isso acontece todo dia. Esse é o problema. Boa. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Antônio. Fred, como você enxerga a influência dessa tecnologia na automação de marketing? Visita em site, e-mail, WhatsApp, SMS e na criação de jornadas do usuário mais personalizadas. Eu acho que em pouco tempo você vai ter uma ferramenta no-code onde você dá o prompt básico ali, dá o seu objetivo e ela vai conseguir fazer toda a automação ali, que é um sistema que a gente chama de zero touch, sem intervenção humana nenhuma. Existem projetos mais generalistas, não aplicados ao marketing, né? Por exemplo, um projeto chamado AutoGPT, que é justamente um modelo, né, que trata de automação de tarefas generalistas. Cedo ou tarde, alguém vai pegar essa mesma ideia, né, do AutoGPT e vai aplicar para um nicho específico, no caso, marketing. Aí qual vai ser? Aí é onde o pessoal, né, às vezes viaja na maionese. Isso quer dizer que vai acabar o profissional de marketing, o emprego vai acabar, né? Não tem nada a ver. Você sempre vai depender de um ser humano ali, primeiro, para dar o prompt, segundo, para fazer o treinamento, terceiro, para monitorar. O que vai mudar são as competências desses profissionais. Quais são as atividades deles do dia a dia? Eu costumo brincar, né? O trabalho, né, braçal ali, o trabalho operacional, a IA vai fazer para você. Você vai estar ali como um curador, como um mentor da IA.
Por isso que é importante, e vai ser cada vez mais importante, a capacitação dos profissionais de todas as áreas para utilizar esse tipo de solução, né? Esse tipo de ferramenta. É isso aí, vamos nos reinventando sempre, como sempre aconteceu. O E o ser Antônio tá falando humano, aqui, que se tinha você for comentado. parar para pensar, qual é a grande habilidade do ser humano ao longo da nossa jornada como espécie? É se adaptar e sobreviver. É isso que a gente faz bem. Inclusive, o Antônio colocou aí, né, que surge a nova profissão engenheiro de prompt. Você comentou isso, acho que ele Exatamente. perdeu o início aqui mas ele falou exatamente isso, Antônio. Uhum. Essa é a nova profissão no momento, engenheiro de prompt. Quem tiver bem desenvolvido nisso vai ter muito sucesso. E completando só a resposta aqui para o Antônio, a gente estava falando no início aqui do marketing GPT da Salesforce, que é exatamente isso aí que você falou. Eu vi a demo lá, então você bota lá no prompt lá, cara, cria um e-mail para mim falando sobre como esse produto é incrível, por exemplo, né? E aí o chat GPT lá da Salesforce começa a escrever um texto. Ah, esse texto não ficou legal, faça um texto mais excitante. Aí ele vai e refaz o texto. Ah, agora bota uma imagem, né, do tênis com uma cachoeira de fundo. No demo lá que eles estavam fazendo era aqueles calçados de tracking, né? E aí foi montando tudo dentro da plataforma de automação. Mas, mais uma vez, confirmando o que o Fred falou, eu acho que a grande sacada agora você vai ter a máquina fazendo esse trabalho mais braçal, né? E você vai estar dando ali o comando. E eu acho que a expertise do comando é que vai fazer toda a diferença nessa tecnologia nova. A Anícia estava falando aqui que viu essa demo também. Bom, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Acho que não, nós estamos chegando no final também, 8h35. Deixa eu só fazer, enquanto você ia apresentando, eu usei uma tecnologia de IA aqui para agradecer as pessoas, né, pela presença no evento, mas antes disso, deixa eu só projetar de novo minha tela aqui, que eu quero só passar uma informação para o pessoal, principalmente a galera que já está no ecossistema Salesforce. Já vi que tem uma turma boa aí de Salesforce aqui. Pessoal, se vocês quiserem copiar esse QR Code aí, depois eu vou botar aqui no chat também o link, mas tem uma trilha lá no Trailblazer, no Trailhead, né, que fala exatamente sobre os conceitos básicos de IA, né, e tem uma badge exclusiva lá no Trailhead, então se você gosta de navegar lá, fazer as trilhas e ser um ranger lá no Trailhead, baixa aqui essa trilha e você vai ganhar essa badge exclusiva aí que a Salesforce disponibilizou com AI Skills Quest, né, que é para a galera treinar um pouquinho mais lá. Aí, Fred, eu sei se você sabe, mas a Salesforce tem um ecossistema bem legal de treinamento e eles disponibilizam essa plataforma de treinamento lá que é bem legal, quem está no ecossistema usa bastante. Aí, para complementar, eu vou compartilhar aqui, então, já agradecendo o pessoal, o videozinho que eu fiz aqui na IA, Fred. Esse ficou bom, hein? Eu só não gostei do português aqui, mas vamos lá. Olá, pessoal. Muito obrigado pela participação. Foi um prazer receber vocês aqui no evento de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo evento. Muito bom, pelo que você escolheu português de Portugal, né? Foi essa tecnologia eu descobri essa semana, cara. Achei bem legal. Obviamente isso aqui é uma demozinha, mas é uma ferramenta paga, mas você dá os prompts ali, ele já vai gravando o vídeo para você. Então, para apresentação, né, funciona muito, muito bem essa solução. Só tem que ter o português do Brasil aqui para funcionar. É isso. Pessoal, muito obrigado aí pela presença hoje. Lembrando que essa sessão está gravada. Ela fica gravada na página do canal. Depois eu vou mandar um e-mail para quem se inscreveu aqui no evento de hoje. Vocês vão receber o e-mail com o link da gravação assim que estiver disponível, tá bom? Pelo e-mail. Tá bom, Fred? Palavras finais aí, para agradecer o pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Isso aí, pessoal. Obrigado aí pelo esforço aí. Sei que não é fácil ficar grudado aí mais de uma hora aí nesse horário que a gente queria estar relaxando, mas isso mostra também o engajamento de vocês aí e busca, né,
por conhecimento aí, que certamente vai fazer diferença aí. Boa. É isso aí. Eu acho que eventos como esses são mais para isso mesmo. A gente trocar ideia, conhecer um pouquinho mais o que está por trás dessas novas tecnologias, né? E vamos ver se a gente faz mais alguns eventos aí com esse tema, que é um tema que vai... Inclusive, o Fred, vai ter... Eu vou estar lá no Dreamforce esse ano, esse evento da Salesforce. A gente pode até fazer um depois, tá? Para discutir um pouquinho do que foi falado lá, o que tem de novidade, né? E aí a gente combina direitinho você participar aqui, que com certeza você vai contribuir muito com a sua autoridade aí no assunto, tá bom? Com certeza, estamos juntos, Pablito. Valeu, pessoal. Um abraço, boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Obrigado.